sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas, enviarei brasas do altar para te purificar, no meio de vós, quero fazer maravilhas, enviarei brasas do altar para te purificar, no meio de vós, quero fazer maravilhas. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Rádio Filial 1, sempre com você em qualquer lugar. Rádio Filial 1, sempre com você em qualquer lugar. Compartilhe o aplicativo da Rádio Filial 1 com seus familiares e amigos. Compartilhe o aplicativo da Rádio Filial 1 com seus familiares e amigos. Glória a Deus, queremos cumprimentar a todos os nossos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus também é o nosso pastor Dorival de Almeida. A paz do Senhor, meu querido irmão, pastor Dorival. Paz do Senhor, pastor Jerry, paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão conectados ou videologados, que Deus em Cristo possa abençoar a vida de cada um. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe o nosso pastor da cidade de Santa Cruz, né? Ele que está aqui para a segunda parte do tema Mordomia Cristã. Lembrando a todos que nós estamos ao vivo pela Rádio Filial 1 e também pela Rádio Restauração Online de Porto Alegre, né? Então, estamos aí ao vivo também, né, na Rádio Restauração Online de Porto Alegre. Tá, vamos ver aqui. Daqui a pouco a gente lê as mensagens, né, da Rádio Restauração Online. A nossa irmã Juliette, a irmã Julie, lá da cidade de Uruçanga, paz, Senhor, pastores, Deus abençoe no trabalho, né? Ela está no trabalho e escutando aí a Rádio Filial. Deus abençoe a irmã Julie lá de Uruçanga, também a irmã Adriana, que provavelmente está trabalhando junto lá na escuta da Rádio Filial. Deus abençoe a todos os queridos e prezados ouvintes que estão conosco nesta manhã e já pedimos aí a colaboração de todos para compartilhar, né, o nosso vídeo aí do YouTube, né, compartilhar o nosso canal do YouTube aí, a nossa programação, né, nesta manhã, tanto pela Rádio Restauração Online, como pela Rádio Filial 1, canal da Rádio Filial 1. Então, divulgue esse trabalho, divulgue esse tema de hoje, tema importantíssimo, né? E tema esquecido, vamos dizer assim, quem sabe até pessoas que ainda não aprenderam sobre mordomia cristã, pastor, né? Sabe, como nós dissemos na quarta-feira passada, né, pastor? Nós dissemos na quarta-feira passada que, infelizmente, é um assunto que deveria fazer parte se não diário, mas semanal, dos assuntos dos crentes, das rodas de conversa, dos estudos bíblicos, dos retiros, dos ensinamentos, dos cultos públicos. Essa é uma daquelas que é chamada, né, que é um daqueles que é chamado de assuntos indispensáveis para a vida cristã. Infelizmente, muitos ignoram, e é chamado dentro da teologia como uma das 6 colunas de sustentação do cristianismo. Então, para ter uma ideia, o tamanho da relevância que tem esse assunto mordomia cristã. É verdade, pastor, né? Se as pessoas soubessem, né, esse tema, esse estudo, né, aprendesse, seria muito bom. É como o senhor falou, né? Seria quase que semanal falar sobre esse tema aí tão importantíssimo. Temos aqui conosco também a irmã Silvana Holanda, de Fortaleza, né? Lá em Fortaleza, ela está aí no YouTube nos assistindo. Deus abençoe a nossa irmã Silvana, também a irmã Carla Pilger, né? Paz, senhor, irmão Genário, irmã
Carla, são de Gravataí, né? Se eu não me engano, é de Gravataí os nossos irmãos. Também a Stephanie, de Cascavel, Paraná, está conosco. A irmã Solange Teixeira Rico também está conosco, Santo Ângelo, né? Então temos aí os irmãos de várias partes, várias cidades aí do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? E quem sabe outros lugares aí. Daqui a pouco o pessoal vai entrando aí, a gente vai descobrir onde é que eles estão. Também a irmã Marilu, a irmã Marilu, paz, senhor, pastor Gerry, né, e pastor Dorival de Almeida, na escuta. Deus abençoe. A minha irmã Marilu, que é lá da cidade de Florianópolis, né, da capital catarinense, ela está conosco aí pelo YouTube também. Também a irmã Adriana Lopes, da cidade de Salto do Jacuí, né, paz, Senhor Jesus, pastor Gerry, pastor Dorival. Estou na escuta do programa juntamente com a minha mãe, irmã Maria de Lourdes, e a minha filha Sara, no Salto do Jacuí, Rio Grande do Sul. Deus abençoe a irmã Adriana Lopes. Também a Maria Luísa, quero mandar um beijo para Maria Luísa, da cidade de Porto Belo, Santa Catarina, né? E a minha mãe que está conosco nesta manhã, ela diz aqui, bom dia, paz, escuta esta palavra muito boa. Deus abençoe, a paz, Senhor. Deus abençoe, mãe. Um beijo para a senhora, né? Maria Luísa, lá de Porto Belo, Santa Catarina, né? A nossa mãe aí, então, agradeço por ela estar sempre conosco. Se o senhor, eu creio que não sabe, pastor, mas quem me ganhou para Jesus foi a minha mãe, a Maria Luísa. Que maravilha. As pessoas tentavam pregar para mim, né, no serviço, em vários lugares, e não conseguiam, eu não dava ouvido, né? Mas um dia a mãe me trouxe uma palavra, né, e ela me levou na igreja. Naquele dia ela me levou na igreja, né? Me ganhou para Jesus. Glória a Deus. Então tá aí a minha mãe, né? Que Deus abençoe. Pastor Dorival de Almeida, também lembrando aos irmãos aqui, ele será um dos preletores do nosso congresso regional aqui na cidade de Sarandi, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Então será o pastor, né, pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso presidente do Ministério Restauração, né, o preletor, e um dos preletores também é o pastor Dorival de Almeida. Teremos 2 preletores neste grande congresso que vai acontecer dia 17 de maio, aqui na cidade de Sarandi, no centro de Sarandi, na IPAD Restauração. Se preparando, pastor? Amém, amém. Com a expectativa, na certeza de que Deus vai nos abençoar grandemente, confiando que o Senhor estará conosco. Amém. Evangelista Vladimir de Caciqui também está conosco, seja bem-vindo, Deus abençoe o irmão. E vamos pedir aqui para os irmãos, né, compartilhar, né? Compartilhe com mais alguém, muito importante esse tema, mordomia cristã, né? É isso aí, muito importante. Deus abençoe meu querido irmão e amigo, né? Irmão Jair, da cidade de Nova Santa Rita, ele disse, tô na escuta da programação, mas é muito tempo que eu não vi aí o irmão Jair, né? Um querido irmão, né? Toda a sua família, que Deus abençoe a sua esposa, a sua família aí, no nome de Jesus, né? Irmão Jair, que congregou conosco, né? No tempo que eu cuidava a congregação Guajuvira, na cidade de Canoas, né? Nosso amigo até hoje. É isso aí, ele está na escuta da programação, pastor. Lá na cidade de Canoas, na cidade Nova Santa Rita, né? No Guajuviras, na cidade Nova Santa Rita. No centro, ele mora no centro hoje, né? Mas ele congregou comigo no Guajuviras, né? O tempo que eu cuidava ainda a congregação, né? Em 2005, meus irmãos, né? Em 2005, olha como passa o tempo aí. O tempo pode passar, mas as amizades não, né? As amizades, elas permanecem, né, pastor? Coisa boa. Glória a Deus. Pastor, mas o senhor pode lembrar um pouco sobre o tema aí, né? Quem não estava conosco, quem sabe na primeira parte aí, nós lembrarmos aí o que é o conceito de mordomia cristã. Pastor. Pois bem, meu amado,
todos aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir na quarta passada, eu convido, né, depois dar uma olhadinha lá no vídeo da semana passada e poder também se inteirar melhor. A mordomia cristã, como eu já disse na introdução, ela faz parte daquilo que é chamado pela teologia das 6 colunas de sustentação do cristianismo. Então, a mordomia cristã, junto com a adoração, o evangelismo, o discipulado, o serviço e a comunhão, são considerados aquilo que mantém, né, o cristianismo em pé. E, infelizmente, às vezes nós deixamos de lado, né, de ensinar mais sobre a mordomia cristã. Essa doutrina da mordomia cristã ela é baseada num costume muito antigo, milenar, em que os grandes proprietários de muitas bens acabavam se envolvendo em muitas coisas, outros trabalhando, por exemplo, no serviço público, nos governos, nos reinos, nos palácios. Então, acabaram criando essa profissão de mordomo. Na Bíblia, o mordomo vem de oikonomia, que da onde tiramos a palavra economia. São 2 palavras, na verdade, é oikos, que é a palavra grega para casa, e nomos, que é a palavra grega para lei. Então, daí vem a palavra mordomia, que significa lei da casa, ou regras do lar. E em que consiste a mordomia? O mordomo não era o dono da casa. Ele era uma pessoa contratada pelo proprietário para administrar os assuntos domésticos. Então, isso é a essência do mordomo, é isso. A essência da criação da mordomia é que a pessoa que trabalha como mordomo não é o dono da casa, mas ele é contratado pelo proprietário para administrar os bens, os assuntos domésticos. Em que consistia as suas atribuições? Ele cuidava das despensas, que sempre estivessem cheias de comida, que o dinheiro fosse bem administrado, que os jardins fossem cuidados e que a casa fosse mantida em bom estado. Isso é mordomia. Agora, a mordomia cristã é a responsabilidade que Deus confia aos seus seguidores de administrar e cuidar dos recursos que ele lhes dá, incluindo, então, aí aquilo que é chamado dos 4 recursos que abarcam um todo, né? Incluindo, então, tempo, talentos, bens materiais e o próprio corpo. E esses recursos devem ser administrados, como eu falei na quarta-feira passada, com fidelidade, responsabilidade e prestação de contas. A partir daí, nós falamos, então, dos princípios que devem reger a mordomia cristã, que é a fidelidade, a responsabilidade e a prestação de contas. E hoje, pastor Jair, nós queríamos, então, entrar no assunto dos recursos e falarmos acerca dos recursos que nós temos para a prática da mordomia cristã. Aleluia. Glória a Deus. Então, é muito interessante esse tema, meus irmãos. Então, compartilhe aí os prezados ouvintes da Rádio Filial 1, tanto pelo aplicativo como pelo canal do YouTube nesta manhã. Vai compartilhando, né, no grupo da família, compartilhe com os irmãos da igreja, porque é um tema importantíssimo, né, para você conhecer. Quem sabe, pastor, as pessoas, né, elas podem escrever ali se já está, né? Se conheciam, né? Se já fizeram algum estudo, né, receberam algum estudo sobre mordomia cristã. Então, vamos ver aqui. O nosso irmão evangelista Vladimir, lá da cidade de Cacequi, né, ele diz que já compartilhei, né, com o grupo na congregação de Cacequi. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. Olha só que bênção, né?
Os irmãos já estão compartilhando, e Deus abençoe o Tiago Muniz também, que está ligado conosco nesta manhã. Pastor, pode seguir então, né? Vamos seguir então. Então, hoje nós queremos, pastor Gerry, dar continuidade no estudo, entrando na parte específica dos recursos. Lembrando sempre que deve ser regido, né, a nossa mordomia cristã com princípios. E aqui nós elencamos 3, que entendemos ser os 3 principais princípios da atitude de um mordomo, que é a fidelidade, a responsabilidade e a prestação de contas. Por quê? Porque em suas mãos, segundo os estudiosos da doutrina da mordomia cristã, há pelo menos 4 recursos que Deus disponibiliza para os seus mordomos ou despenseiros, como nós usamos como base, né, para estudar esse assunto. O apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele escreve e ele apresenta para os irmãos, para a igreja, esse assunto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e versículo 1, né, e 2, diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, baseado nisso, cria-se os princípios que regem a mordomia cristã. E, a partir daí, nós precisamos ter recursos para exercer a mordomia cristã. E Deus nos dá aquilo que nós entendemos ser a maior riqueza de todas, que é o tempo. Então, o tempo deve ser usado para glorificar a Deus, em vez de desperdiçá-lo com coisas inúteis. Então, a área da mordomia cristã concernente ao recurso tempo aconselha que devemos usar todo o nosso tempo para glorificar a Deus. Então, não importa o que vamos fazer, aonde vamos fazer, como vamos fazer, o tempo deve ser utilizado para glorificar a Deus. Não devemos, em circunstância alguma, desperdiçá-lo com coisas inúteis. A inutilidade, a futilidade das coisas, ou seja, aquilo que não produz fruto digno de um salvo, não deve ser investido o tempo, que é a maior riqueza do crente. O segundo recurso é o recurso dos talentos. Ele deve ser desenvolvido de uma forma que nós venhamos a usar nossos talentos para o bem de 3 formas: para o bem da igreja, para glorificar a Deus e o bem da sociedade. Nunca, em circunstância alguma, nós devemos usar nossos talentos para o nosso benefício próprio. Ou seja, pensando em se auto-promover, auto-beneficiar. Né? Então, os talentos que Deus nos dá não é para que nós usemos em favor próprio, para o nosso ego, para o nosso próprio egoísmo e egocentrismo, centralizar em nós e chamar para nós os holofotes através dos talentos que não são nossos, são empréstimos de Deus, nós não somos proprietários de nada. Lembrando que a essência da mordomia é não ser dono de nada, mas administrar bem o que coloca nas suas mãos. Então, o talento deve ser utilizado de uma forma que ele venha trazer, primeiro, benefício para a igreja. E que, através dos talentos que estão em nossas mãos, nós glorifiquemos a Deus. E, em um terceiro momento, em benefício da sociedade como um geral, né? Começando pela igreja, lembrando que sempre os domésticos da fé, a igreja é a beneficiária número 1 dos talentos que Deus nos entrega, e, num segundo momento, toda a sociedade, toda a humanidade deve ser alcançada pelos talentos que Deus nos deu.
terceiro recurso que nós recebemos é os bens materiais. E os bens materiais, eles devem ser usados de forma que seja para as necessidades de outras pessoas, para a obra de Deus e para o seu próprio sustento, mas sem luxo ou desperdício. Então, os bens materiais, eles devem ser utilizados de forma que venha a socorrer nas necessidades de outras pessoas, para a obra de Deus e para o seu próprio sustento. E aí uma ênfase da orientação que trazemos, não para usos de coisas luxuosas ou desperdícios. E, por último, dos 4 recursos, o corpo. Nós devemos cuidar do corpo como templo do Espírito Santo, usando-o para servir a Deus e aos outros. O que vai acontecer com isso? Vai impactar profundamente em nossas vidas. A mordomia cristã terá um impacto profundo se nós agirmos conforme essa orientação, pois nos ajuda a desenvolver uma atitude de gratidão, responsabilidade e amor por Deus e pelo próximo. Eu quero, pastor Jerry, dentro desse contexto, aproveitar hoje só, como não temos assim muito tempo para falar, eu quero falar um pouco sobre o conceito de mordomia em uma área que eu entendo que nesta área abarcaria os 4 aspectos da mordomia cristã concernente aquilo que nós recebemos da parte de Deus, que é os recursos do tempo, dos talentos, dos bens materiais e do corpo. Eu queria resumir neste conceito bíblico de mordomia. Se a gente quisesse, por exemplo, nos deter e detalhar aqui, por exemplo, a Bíblia fala, né, o primeiro grande mordomo que a Bíblia fala, Eliezer, né, que era mordomo de Abraão. Eliezer tem um papel extraordinário na vida e na história dos hebreus, né, pela atitude, pela obediência, submissão e a administração daquilo que o seu Senhor lhe deu. Nós temos o caso, por exemplo, de José sendo mordomo na casa de Potifar também, né? E uma das coisas importantes que eu gostaria de compartilhar é acerca da mordomia financeira. Por que dos bens materiais, a mordomia dos bens materiais? Porque eu entendo que os bens materiais, eles abarcam o tempo, os talentos e o corpo. Então, se nós pegarmos, por exemplo, acerca de como nós administramos os bens materiais, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E eu queria falar um pouco sobre uma palavra, pastor Jerry, que não deveria ser polêmica no meio cristão, mas que, infelizmente, diante de tantos falsos ensinamentos e de tanta desgraça semeada no meio cristão evangélico, acerca do dízimo, a mordomia do dízimo. Porque eu entendo da seguinte maneira: o dízimo, que quer dizer literalmente a 10ª parte, é, portanto, algo que nós devemos devolver a Deus. E tudo aquilo que nós ganharmos, nós devemos dizimar 10%. Por que é importante entender que o dízimo deve ser uma atitude de entrega pessoal e de gratidão? Não basta só devolver o dízimo, mas tem que ser uma coisa pessoal, íntima. Eu estou entendendo. Então, por que dentro do ensinamento, né, dos recursos da mordomia cristã, vamos lembrar, tempo, importantíssimo ter isso em conta. Que tanto o tempo, quanto os talentos, quanto os bens materiais, como o próprio corpo, abarcam dentro, se eu falar do aspecto dos recursos materiais.
Então, por exemplo, quando, né, nós temos que entregar a nossa vida, o nosso coração no altar de Deus, não devemos devolver este com o pagamento ou uma mensalidade, contas de água, luz, prestações de eletrodomésticos, com medo de ter o nosso nome, né, ali, entre aspas, no SPC divino. A motivação que nos leva a dizimar não deve ser o medo, mas sim o amor a Deus. Por quê, meus amados irmãos? Preste atenção. Se eu vou partir de um princípio da seguinte maneira: se eu trabalhar 10 horas, e dessas 10 horas eu ganhar R$100, certo? Então, o que eu estou fazendo? Ao devolver R$10 de dízimo para o Senhor, eu estou devolvendo 1 hora de trabalho. Então, o que eu estou dizendo para Deus é o seguinte: eu usei o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, para trabalhar durante 10 horas. Mas durante essas 10 horas, talvez eu me abstive devido à necessidade de concentrar-me, ou seja, em esforço ou físico, ou mental, psicológico, intelectual, dependendo da função e do trabalho que eu exerça. Eu tive que dedicar-me exclusivamente a um patrão, se eu sou empregado, né, a uma empresa, a um negócio, por 10 horas. E eu não tive tempo de dedicar-me a estudar a palavra de Deus, a orar, a jejuar, a consagrar, a evangelizar, né, que é a principal tarefa da igreja na terra, evangelizar e ganhar almas. Eu não tive tempo, eu passei 10 horas envolvido com o mundo terrenal. Mas, quando eu pego, pastor Jerry, 10% e devolvo, eu estou dizendo ao Senhor: Senhor, eu estava trabalhando pelas necessidades para prover os recursos materiais, mas eu reconheço, Senhor, que Tu me deste a minha saúde, a força, a graça para trabalhar essas 10 horas. Então, eu devolvo 1 hora em atitude de sacrifício e adoração. Eu devolvo 1 hora declarando que eu estive mesmo trabalhando materialmente conectado com o Teu reino, conectado com a Tua obra, conectado com as coisas celestiais. Então, vamos lá. Eu ofereci o meu tempo, que foi 1 hora. Eu ofereci o meu talento, porque eu trabalhei por esse talento que o Senhor me emprestou, melhor dizendo. Eu estou reconhecendo que o talento para trabalhar e ganhar aqueles R$100 foi dado por Deus. Eu estou devolvendo R$10, que é dos recursos materiais, e eu estou oferecendo o meu corpo, 1 hora de sacrifício do meu corpo para o reino de Deus. Então, sim, quando eu devolvo o meu dízimo, eu consigo cumprir o objetivo da mordomia cristã, tanto com o tempo de trabalho, quanto com o talento para o trabalho, quanto com o recurso financeiro propriamente dito, e quanto com o corpo oferecido por tantas horas, ou a hora que eu estou aqui especificamente, oferecendo ao Senhor aquela hora de trabalho. Então, eu consigo cobrir nisso. Então, olhe, pastor Jerry, a maravilha que é dizimar. Dizimar não é pagar uma conta de luz, de água, um aluguel com medo de ir para o SPC ou para o Serasa. Né? Não, não, não. Devolver o dízimo é muito mais que isso. É uma atitude de adoração, de louvor, amor a Deus, mas de reconhecimento de que você é mordomo. E o mordomo não é dono. E o mordomo, se ele se adonar, ele é usurpador. Então, olha também o perigo e por que o diabo batalha tanto e usa, hoje tem usado tantos falsos mestres, tantos falsos ensinadores acerca do financeiro, do dízimo, das ofertas, para roubar das pessoas uma das principais armas de adoração, louvor ao Senhor e da mordomia cristã. Por quê? Porque o dízimo, alguém diz que é antibíblico, que isso, que aquilo, não. O dízimo, a prática do dízimo, ela é anterior à lei de Moisés. A lei mosaica, para vocês terem uma ideia, ela vai surgir muito depois da prática do dízimo. A primeira vez que o dízimo é mencionado na Bíblia, a palavra dízimo, que vem do hebraico ma'aser, que significa literalmente 10ª parte,
Está lá em Gênesis, capítulo de número 14, lá no 14º capítulo da Bíblia, já está inserido a palavra maaser no hebraico, que é 10ª parte. Se você ler atentamente lá em Gênesis 14, 18 a 20, você vai ver Abraão fazendo isso. Depois você vai ver no capítulo 28 o dízimo sendo um voto concernente a um pedido de socorro de um moço que está fugindo de um passado de vida toda errada, torta, torcida, mas ele tem uma visão, tem uma revelação do céu e ele faz um voto de dizimar de tudo aquilo que Deus o abençoar futuramente. Então, tanto Jacó em Betel faz isso, quanto Abraão voltando de uma batalha, né? Depois, bem mais tarde, é que Deus orientou Moisés a, então, instituir o dízimo como lei, que foi incorporado lá na lei mosaica, no livro de Levíticos 27. Está lá, principalmente, um versículo 30, especificamente falando de dízimo. Então, o dízimo é uma coisa que, por exemplo, só para nós termos a ideia, os profetas ensinaram sobre isso. O Novo Testamento, Jesus reafirmou, né? Jesus falou claramente acerca do dízimo em Mateus 23, 23, Lucas 11 e 42. O próprio Melquisedeque, como tipo de Cristo, recebeu dízimo, lá em Hebreus 7, 1 a 10. O Novo Testamento fica claro que o dízimo é o referencial mínimo para a contribuição. Então, o dízimo não é o tudo que nós devemos dar. Mas por que eu especifiquei o dízimo? Para que nós entendamos que a mordomia cristã nos leva a essa maravilha, pastor Jair, de entendermos que quando eu estou dizimando, ofertando, investindo, por exemplo, na obra missionária, né, que é um investimento, não é um gasto, ou dando uma oferta alçada, ou uma oferta, um propósito, um voto, tudo isso, ou dizimando, eu estou cobrindo os 4 aspectos daquilo que a mordomia cristã ensina sobre os recursos. Eu estou, primeiramente, isso é maravilhoso quando a gente pensa, eu estou devolvendo a Deus em agradecimento um tempo bem usado, né, não desperdiçado em coisas inúteis. Eu estou devolvendo a Deus em adoração e louvor, através dos meus talentos para trabalhar e fazer aquilo o qual levou eu ganhar uma recompensa financeira por isso. Eu estou devolvendo propriamente financeiramente para que a obra de Deus continue progressando, crescendo, e eu estou oferecendo o meu corpo também ao Senhor. Então eu abarco aí, isso é muito importante. E aí alguém vai dizer, mas e para que dizimar? Eu já te dei os 4 aspectos, né, os recursos, mas pode também você ter aí como assim, finalidade. Qual é a finalidade do dízimo? Manutenção da igreja e sustento dos obreiros que fazem a obra do Senhor e levam a palavra de Deus aonde você, enquanto você trabalhou aquelas 10 horas, alguém orou, alguém jejuou, alguém foi em busca de um perdido. Então, é um trabalho conjugado. Enquanto você devolve parte do teu tempo, do teu talento, do teu financeiro e do teu corpo, alguém completando essa obra foi enviado por esse trabalho que você fez. Acho que basicamente eu escolhi um aspecto. Pastor, nós poderíamos aqui, porque a mordomia cristã abarca todas as áreas do comportamento humano. Exatamente. Nós poderíamos falar aqui da administração do tempo, nós poderíamos falar aqui, por exemplo, na área familiar, na área profissional, nós poderíamos entrar em todas as áreas, mas eu escolhi uma área que eu acho que é uma área que tem sido muito agredida, muito atacada, né, no meio cristão e causado muita dúvida. Então, é claro, pastor, que isso aqui é uma aula para horas, para dias, né, sobre a mordomia cristã, só nesse aspecto. Então, eu tentei, assim, comprimir dentro do enlatadinho e dar para os irmãos uma ideia do que é, por exemplo, a mordomia cristã no aspecto dízimo e área financeira. Pastor, isso aí, claro que daria várias revistas
de escola bíblica, né? Só esse tema Verdade. mordomia cristã, né? Então essa questão é bem importante, a questão financeira, né? Da parte do dízimo, né? Como o senhor falou ali, esse dízimo ele proporciona muitas coisas boas para a própria igreja, a própria instituição, né, em si, e é um dever de todo cristão, né, de todo o crente, não só no dízimo, mas também a mordomia cristã no seu próprio gasto, né, pastor? Ele deve Sim. de não gastar também em coisas coisas fúteis, coisas que não, né, não vai agregar nada para ele, né? Então, olha, esse tema ele é tão importante como a questão que o senhor falou do tempo, por exemplo, a mordomia do tempo também, né? Que as pessoas, antigamente, elas oravam, elas tinham bicicleta, né? E as pessoas oravam e diziam, Senhor, me abençoa para comprar um carro para a tua obra. E hoje nós vemos aí, né, nesse tempo de hoje, que muitas pessoas têm carro novo, pastor, que andavam de bicicleta, né? E hoje tem os seus carros novos aí, né? E só que É aí é verdade. aquela questão que some da igreja, vira só em lazer o carro novo, né? Ele já não pode mais dar uma carona para um irmão da igreja, ele já não consegue mais buscar alguém na casa para ir na igreja, né? Não consegue convidar mais alguém. E a parte que seria para a obra de Deus vira só em lazer, né? O lazer, tu não vê o crente nem sábado nem domingo, né? E você vai ver, irmão, você não estava sábado, domingo. Não, é que eu tive que viajar para tal lugar, né? Eu fui lá, né, tal, lá nos parentes, tal. Aí no outro final de semana, eu fui lá, sabe como é que é, pastor? Eu trabalho a semana toda e tal, né? E aí, final de semana, só tem final de semana. E olha como, eu tô dando um exemplo aqui, eu não tenho, graças a Deus aqui, o pessoal. Graças a Deus que, né, o pessoal faz os Mas, passeios. infelizmente, é quase que generalizado, pastor. Isso é um assunto. Tá? Eu tive o privilégio de conviver em outros países, outras culturas, e é quase que generalizado. Tá? O crente ele está de a pé, ele não. Uma coisa que sucede muito: perdeu o emprego, está desempregado. Não falta nenhum culto, não falta nenhuma consagração, não falta nenhuma vigília, ele ora, ele jejuma, ele faz propósito, ele dá dízimo de moedas, ele dá dízimo de caminho. Mas aí ele vai, ele ora, o pastor ora, a igreja ora, ele consegue um trabalho. Aí a primeira coisa, é óbvio que aqueles cultos que ele ia de dia no horário do trabalho não vai ir mais, ele está trabalhando. Mas Verdade. aí chega o culto de ensino, por exemplo. Trabalhei o dia inteiro. Estou exausto, cansado. Pastor Dorival, vai lá, faz uma gritaiada o culto inteiro. Não, o pastor Jé fala muito devagarinho, fala quase parando, eu vou dormir no culto. Aí fala, não, mas o pastor Dorival grita o culto inteiro, dá uma dor de cabeça, eu já trabalhei o dia inteiro naquela empresa. Não vou no culto. Aí sábado, aí ele vira o crente seletivo. Daí sábado ele diz assim, não, mas sábado de noite, culto é jovem, juventude, se ajunta lá. Não vou no culto. Aí lá ele vira, daqui a pouco, sem perceber, ele é o crente domingueiro. Ele só vai, não sei, aí na igreja do senhor pastoreia, aqui em Santa Cruz, nós temos o hábito de ter a escola dominical anterior ao culto de domingo. Então, É verdade, nós também. às 18 horas é a escola bíblica. Daí ele aparece às 7h15 com a cara larga, disfarçada no culto, espiando, para não ser chamado a atenção, mas ele não vai na escola bíblica, ele vai só na metade da bênção. Mas por quê? Porque porque eu tinha que descansar com a família, porque eu tenho que segunda-feira trabalhar de novo, porque, meu Deus do céu, e eu já estou dando o meu dízimo e minha oferta. E quando não começa daqui a pouco dizer assim, mas eu já estou dando meu dízimo, não precisa dar oferta. Eu não vou estar ajudando em missão, não vou estar ajudando aqui, eu já estou dando. Daí daqui a pouco ele diz assim, não, mas o meu dízimo aumentou meu salário. Irmão, não sabes tu que tu estás como mordomo se tornando um usurpador.
Porque quando você despreza o tempo que Deus te deu para você estar na casa dele adorando a ele, isso é roubar. Sendo mordomo, você está roubando. Toda vez que você cria uma canseira, um desânimo, uma dorzinha no estômago, uma dorzinha de cabeça, uma dor não sei aonde para não ir no culto, isso é roubar. Porque o crente deveria... Eu sou do tempo, pastor Jerry, de que o crente doente, ele ia para a igreja. Ele ia primeiro para a crente igreja. doente, de arrasto, ele ia primeiro para a igreja. Outra coisa, eu sou do tempo que o crente ficava doente e não conseguia ir no culto, ele ligava para o pastor, mandar um presbítero ou o pastor ir lá ungir com óleo para Jesus curar. Hoje eles ligam para o pastor, vocês não têm carro, para o pastor levar no médico. Então, essa percepção, irmãos, nós temos à disposição o tempo maravilhoso que Deus nos dá, os talentos, os dons preciosos que Deus deu para a igreja e individualmente para cada um de nós, e nós não devemos desprezar isso. Por isso eu escolhi a área financeira, porque como não tínhamos muito tempo, porque eu entendo que a área financeira ela abarca os 4 aspectos da riqueza que Deus nos dá, que são os recursos. Quando eu consigo devolver aquilo que Deus me dá. Eu tive o privilégio, pastor Jair, de estudar com um rabino messiânico e um rabino ortodoxo em Buenos Aires. Buenos Aires tem a maior colônia de judeus fora de Israel. Olha aí. Eles têm a réplica da terra de Israel dentro de Buenos Aires, para você fazer uma visita e conhecer ponto por ponto. É maravilhoso o lugar, eu recomendo, se um dia alguém vai a Buenos Aires, ir lá. O que acontece? Eu tive o privilégio de perguntar para eles acerca desse Maaser. E o que eles me explicaram para mim? A primeira pergunta, e isso os dois concordam, tanto, porque são totalmente opostos, um ortodoxo e um messiânico, eles creem em coisas bem opostas uma à outra. Então, o que eles me explicaram acerca do Maaser, que então está lá na Torá? O Maaser, para eles, pastor Jerry, é uma coisa inegociável. A pergunta que me fizeram, você conhece algum judeu pobre? Então, concernente à administração do Maaser, o que eles fazem? Eles captaram a seguinte ideia, de que o Maaser é inegociável. 10% é de Deus e não se negocia. Então, 10% se devolve ao Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eles captaram a ideia, a mentalidade de Salomão, que dizia que é para se lembrar do seu Criador nos dias da tua juventude, ou seja, no dia da tua força, porque quando fala em juventude, fala do teu vigor, da tua força, de quando você está bem. Porque antes que venham os dias maus. Então, o que eles dizem? Que todos nós, em algum momento na vida, teremos um dia mau. E que naquele dia mau, nós não vamos ter contentamento. Então, eles procuram, dentro da possibilidade, de viverem com 80%. Eles devolvem 10% para Deus e 10% eles guardam para o dia mau. Então, eles me explicaram que, por exemplo, o dia mau pode não ser deles, mas pode ser de outro. Então, por exemplo, o senhor está com um problema gravíssimo na sua família de enfermidade e o senhor precisa vender o seu carro. O seu carro vale 50 mil, mas o senhor precisa de 30 mil, o senhor não tem de onde tirar. O senhor diz, olha, eu tenho um carro que vale 50, eu vendo por 40 porque eu preciso desse dinheiro agora. Quem que vai comprar esse carro por 40? Aquele que guardou o dinheiro. Ele lhe socorreu o senhor no dia mau, mas ele foi abençoado. Foi abençoado. Eu tive um caso comprovado disso aqui em Santa Cruz do Sul. Eu estava andando na rua, tem um programa numa rádio secular, eu estava ouvindo, tem um determinado horário que eles oferecem 15 minutos, que é chamado 15 minutos BRIC, onde as pessoas vão lá e ligam e dizem, eu tenho isso para vender, eu tenho isso para comprar, eu quero comprar isso, então é assim. E aí uma mulher ligou e disse assim, ó, eu tenho um carro, o carro, a FIP dele é 16 mil reais, o meu marido me deu de presente, está todo revisado, semana passada foi revisado todo ele, está impecável, só que a minha mãe morreu essa noite. E sou eu e o meu irmão sozinho. E nós fizemos um acordo que quando a mamãe morresse, cada um pagaria a metade do funeral. E a metade do funeral que me toca é 8 mil reais. Eu não tenho de onde tirar e a gente tem que pagar hoje.
Então, se alguém quiser o meu carro pelo valor de R$8.000, eu estou vendendo. Então, era o dia mal dela, mas aquele que guardou para o dia mal, socorreu ela no seu dia mal, mas saiu com um carro pela metade do preço. Então, esse é o que muitos perdem essa bênção. Aí volta ao que o senhor falou, ficam colocando dinheiro, pastor Jair, em coisas supérfluas, gastando em coisas inúteis, não são capazes de ver um dinheirinho na poupança, não são capazes de guardar R$10 por mês. Mas R$10, pois é, mas se passar 5 anos, você depositou R$600. Não é nada R$600, mas vai de 600 aqui, 600. Levar 5 anos para juntar R$600, pois é. Só que se você criar o hábito de juntar 10 por mês, daqui a pouco você vai estar juntando 20. Daqui a pouco você vai estar juntando 30. Daqui a pouco você vai estar 40, 50. Você vai pegar gosto por ajuntar dinheiro. Mas não é para juntar tesouro na terra. Não, você não está juntando tesouro na terra. Você está juntando e você está guardando para o dia da necessidade. Para o dia que for necessário. Você pode não ser mesquinho. Eu nunca esqueço que um dia eu estava assim, tinha um dinheiro, tinha guardado exatamente o dinheiro assim, e Deus falou comigo, deposita todo na obra missionária. Olha aí. E Deus usou aquele dinheiro para abençoar 2 famílias de missionário, o dinheiro que eu juntei durante 3 anos. Só que antes que aquele mês terminasse, porque Deus é assim. Deus é assim, Deus me devolveu 5 vezes mais aquilo. Deus estava só testando a minha capacidade de entender que eu era mordomo. Eu me lembro que a igreja de Buenos Aires se uniu e comprou um notebook 0 quilômetro, me deram para mim trabalhar, porque eu trabalhava muito eu sempre trabalho com eletrônico na parte de escrever, de ter, sempre ali me deram um computador bom, de última geração. Eu fui pregar um congresso de missões e na mãe missionária Deus falou comigo, dá esse notebook para a obra missionária. Eu dei o notebook para a obra missionária. Alguém vai dizer, é claro, mas ele ganhou, não custou nada para ele. Como não custou nada? Claro que custou para os irmãos que foram lá e compraram. Eu sou ciente de quanto custou. Só que o que aconteceu? Antes de eu voltar de volta para a igreja que eu pastoreava, eu ganhei um notebook melhor de presente e ainda ganhei um tablet. Aí. Mas como isso, pastor? Porque pessoas viram que eu doei lá na manhã missionária, sabendo que eu era missionário. Foram lá comigo na loja e compraram. Então, o que acontece? Deus, ele só quer que você entenda que o que ele coloca nas tuas mãos é para glorificar o nome dele. Deus, o que ele quer é que você entenda que o que ele coloca nas tuas mãos, tempo, talento, bens materiais e o próprio corpo, é para que você glorifique e exalte o nome dele. Se você tiver essa percepção, Deus vai se glorificar sempre na sua vida. Verdade, pastor. Pastor, temos aqui um comentário da Marilu Silveira, ela é lá de Florianópolis, e ela disse, já compartilhei, nunca participei de um estudo desse sobre mordomia cristã. Olha aí. Então, irmã Marilu, se tiver mais alguém, pode fazer o seu comentário, né? Conosco aí. Então, a irmã Marilu nunca participou do estudo desse sobre mordomia cristã. E olha a importância, pastor, né? De nós sabermos o que é o mordomo, né? O que é você cuidar dos bens que não é seu, ainda que o seu Senhor tenha entregado em tuas mãos, né? Para administrá-lo. E um dos princípios mais importantes, pastor, é entender que não é dono. Não é dono. Sabe? Tá ali só para administrar. Não é dono. Eu não sou dono, eu sou administrador. Porque o que acontece? Muita gente ele é humilde e ele é uma pessoa tratável até não ter nada nas mãos. A hora que ele pega algo nas mãos, misericórdia, ele já se acha o dono, ele começa a mandar, ele começa a espancar os conservos, ele começa a fazer coisas absurdas. Por quê? Porque confiaram a ele uma coisa que não é dele. Então, não é dele. Isso pastor, a gente... Sim. Só lembrando aqui, ó,
aos irmãos que estão na Rádio Restauração Online, no canal da Rádio Restauração Online. Já estamos terminando a nossa programação e nós vamos continuar aqui pelo canal da Rádio Filha 1, tá? O canal do YouTube da Rádio Filha 1. Então, o canal do YouTube da Rádio Filha 1 é o @Rádio Filha 1, né, no YouTube, tá bom? Então, quero agradecer a todos, né, os nossos irmãos da Rádio Restauração Online, o canal, né, já vai ter outra programação a partir de agora, e nós continuamos aqui pelo @Rádio Filha 1 no YouTube, tá? O canal do YouTube da Rádio Filha 1. Pode seguir. Se as pessoas tivessem essa